Não. Os fiéis saem em procissão até a igreja do Senhor do Bonfim e durante essa procissão, isso. E durante a procissão vai se tendo as orações, a bênção, as falas, e aí o espaço sagrado passa a ser ainda mais móvel, né, à medida que a população, que os fiéis vão andando. Então, eu retomo a primeira fala da Rosendal, de que o espaço sagrado ele é ritualmente construído, por isso que ele pode ser móvel, né? Porque à medida que o rito e que a prática religiosa vai acontecendo, esse espaço vai se tornando sagrado para aquele fiel. Um outro exemplo de espaço sagrado móvel são para os judeus, que é o uso da Torá. Então, aonde se coloca, né, a Torá, onde se expõe o livro, para eles ali torna-se um espaço sagrado. E a gente lembra de todo o histórico de diáspora do judaísmo. Então, eles foram tornando os seus espaços sagrados também espaços sagrados móveis. Pode passar. O exemplo de ritualização deste espaço e do quanto ele vai sendo sagrado à medida que o rito acontece. A reza do Santo Terço nas praças tem sido muito comum na região norte de Minas. Nós vivemos, enquanto católicos, né, e há pouco tempo, o dia de Corpus Christi, que é um dia de adoração ao Santíssimo Sacramento, onde os fiéis tomam a rua em procissão. Então, são exemplos de espaços sagrados móveis e aí, de uma maneira muito especial, para o catolicismo. Pode passar. E aí nós chegamos não falo na cereja do bolo ainda, porque está sendo construída, né, um resultado muito preliminar ainda, né, preliminar mesmo, do que vai ser a minha tese de doutorado. Então, a gente está fechando ainda algumas coisas para que ela possa começar a ser construída. Mas o que foi, de fato, né, decidido, eu apresento a vocês. Então, nós temos uma temática, né, um interesse de discutir a proximidade entre a cidade e a religião, a partir de uma perspectiva histórica da organização territorial da Arquidiocese de Montes Claros. Então, vai ser um estudo da Arquidiocese, sobretudo, especialmente na cidade de Montes Claros. Eu não vou, vocês vão ver mais à frente, que a Arquidiocese de Montes Claros inclui outros municípios, né, salvo engano, são 40 ou 41 municípios inseridos nessa diocese, e aí a gente não vai estender para os outros municípios, vamos começar estudando a cidade de Montes Claros. Então, eu retomo a discussão de que a cidade não é um fenômeno recente, não é uma construção da modernidade e nem sequer uma construção do capitalismo. A cidade ela é anterior a isso tudo, mas nós reconhecemos que o sistema capitalista ele deu à cidade condições de se tornar um fenômeno mundial. Então, a gente vai ter a aglomeração de pessoas, os avanços no meio de transporte, que é o que vai provocar o espraiamento dessa cidade, porque todo o ser humano precisa se locomover, os avanços nas tecnologias, na comunicação. Então, tudo isso que vem junto com o bojo do sistema capitalista favorece que a cidade seja o que ela é hoje para a humanidade, né? Então, é entender que há vários atores que constroem esse espaço e que ele não é só puramente econômico, embora o viés econômico tenha um peso muito grande na construção deste espaço. Os espaços urbanos refletem a sociedade que o constrói. Então, nós temos nas nossas cidades um mosaico daquilo que culturalmente nós somos, né? Então, nós temos toda impressa na nossa paisagem a tecnologia, a aglomeração, a pluralidade cultural, o mosaico urbano que a cidade é, mas temos ali também a contradição, a desigualdade social, isso tudo é expresso na nossa paisagem. No início da fala do Palhares, ele destacava a importância da paisagem para a leitura geográfica. Então, a paisagem é a materialização dos nossos valores culturais, das nossas contradições, e é assim que nós começamos uma leitura. Por trás da forma, o Milton Santos vai dizer que por trás da forma tem uma essência, e a essência é o processo que vai dar origem àquela forma, e por isso que essa forma vai mudando ao longo do tempo. A cidade é a cidade do espaço vivido, de identidade, de cultura, de valor, de reprodução da vida,
mas é também o espaço das trocas econômicas. E essas trocas econômicas diz respeito a trabalho, a moradia, a relação social, a relação de produção, mas há também as relações religiosas e afetivas que nós vamos desenvolvendo neste espaço. A cidade é o espaço da vida e do vivido. Então, nós entendemos em todo o nosso trabalho de tese a religião como uma manifestação cultural. Então, não é que a gente está negligenciando a experiência do transcendente, né, da relação do fiel com o divino, do sagrado, mas nós estamos entendendo que até essa experiência transcendente, ela pode também ser transformada em matiz cultural. Né? Basta a gente olhar para as nossas religiões de matrizes africanas. Existe uma relação com o transcendente e que também é marcada pela sua expressão cultural, de vida, de vestir, de lidar com o corpo e etc. Né? Então, como eu disse no início da minha fala, é uma experiência, a religião, ela é uma experiência individual, ela é feita entre o homem e o sagrado, entre o homem e o divino, mas ela é uma experiência também coletiva, né? É uma relação vertical e horizontal ao mesmo tempo. Pode passar, Paulo. Gente, eu estou correndo um pouquinho por causa do tempo, viu? Então, a gente no debate, as dúvidas podem ser sanadas aí. As questões norteadoras da tese é entender o processo de expansão urbana da cidade de Montes Claros, como é que ele se deu do ponto de vista, né, histórico. Então, nós vamos relembrar na tese o surgimento da cidade de Montes Claros, né, a doação das Sesmarias, que deu origem à cidade, né, que deu origem à Fazenda Formiga, que vai dar origem à cidade de Montes Claros, né, a vinda, a construção da capela de Nossa Senhora da Conceição e São José, atual igreja matriz da cidade de Montes Claros, que vai desenvolvendo ali desenvolvendo no seu entorno as casas domingueiras, né? Os fazendeiros da região vinham para essas casas domingueiras no período de festa, para celebrações dominicais, e ele vai desenvolvendo todo um comércio, né, e relações econômicas que vão possibilitando a expansão urbana da cidade de Montes Claros. Nós temos dois marcos históricos aí para mim importantes, que é em 1929, 1930, a instalação da ferrovia na cidade de Montes Claros, que vai favorecer ainda mais o escoamento, né, de produção e as trocas econômicas, que vai solidificar Montes Claros enquanto centro econômico da região norte de Minas. E, posteriormente, na década de 1960, 65, a inserção de Montes Claros na área de atuação da Sudene, né? Então, nós vamos receber incentivos que vão ser aplicados quase que em sua maioria na construção de um setor secundário, né, de um setor industrial. É o período de construção do distrito industrial, de expansão do setor terciário, de aumento e de ampliação nos setores de serviços, de oferta de emprego, aumento da migração para a cidade de Montes Claros, seja da zona rural ou seja das cidades vizinhas. Então, são dois marcos, e esses marcos de crescimento urbano são também marcos de crescimento religioso, né? Então, se a gente entende que a religião é algo presente na sociedade norte-mineira, à medida que eu tenho mais gente residindo nessa cidade, eu preciso de uma ampliação do sistema religioso para atender a demanda dessa população. Então, quanto mais gente, mais templo, mais paróquias vão sendo criadas, e mais a Igreja Católica vai se espraiando pelo território da cidade de Montes Claros. Então, nós buscamos entender e nortear como que a Igreja Católica se organizou frente a esse processo de expansão da cidade de Montes Claros. Pode passar. Então, o objetivo geral da tese, pelo menos inicialmente, é compreender a dinâmica de crescimento da cidade e a organização territorial da Arquidiocese de Montes Claros. Paulo, pode passar. São apontamentos metodológicos, a nossa metodologia ainda não está toda traçada, mas aí acredito que a gente tem os principais pontos dessa metodologia e do que nós vamos construir para entender esse processo e para sanar as nossas dúvidas.
A revisão bibliográfica, e é importante a gente entender a evolução da ciência geográfica, né? Uma revisão quase que epistemológica, onde nós vamos colocar os principais conceitos, defini-los mediante o nosso objeto de estudo. Então, é preciso entender como a religião foi tratada pela geografia ao longo de sua história. Né? Nós vamos pegar lá no início, com Vidal de la Blache, com a descrição dos modos de vida. Então, quando eu descrevo o modo de vida de uma população, eu também coloco a maneira como ela se relaciona com o sagrado. Depois, a importância das correntes e das escolas geográficas para a consolidação da ciência, até chegar no que nós temos hoje de pesquisa em geografia da religião. O segundo passo, e aí, né, a coleta de dados, e é uma coleta de dados para conhecer o meu contexto. Né? O meu objeto de estudo ele está localizado num espaço geográfico, ele tem contexto, ele tem história, ele precisa dialogar o tempo todo com isso. Então, é conhecer a cidade, seu processo de construção, né, todo o histórico que eu pincelei aqui, que eu acredito que a grande maioria é de Montes Claros, então, conhece bem essa história. A professora Iara vem trabalhando há muito tempo, o professor Marcos Esdras, a professora Anete, né, a gente vem se debruçando aí há muito tempo sobre o processo urbano de Montes Claros, então é entender como isso foi feito e depois é entender a importância da Igreja Católica e o seu papel diante desse crescimento urbano. Né? Então, em que a Igreja influenciou ou como como ela foi distribuída nesse espaço para que a gente possa dialogar aí o tempo todo a construção da cidade de Montes Claros com a construção da Igreja Católica em Montes Claros. Entrevistas, então a gente vai entrevistar aí os pesquisadores que se dedicam ao conhecimento da história de Montes Claros, os fiéis católicos, os representantes católicos, né, o bispo, arcebispo, os padres mais velhos da igreja, para que a gente possa entender sobre o olhar geográfico de como foi essa construção da igreja e da cidade, e o olhar da igreja para a construção dessa cidade também. E a produção cartográfica, né? Então a gente vai mapear isso aí, vai localizar os templos, vai identificá-los, vai identificar a sua área de influência, de atuação, né? Aonde eles estão e quais os processos, se eles são mais periféricos, se eles estão mais centralizados e por que dessa organização. O mapa vai nos indicar caminhos, eu costumo dizer. Então, vamos perceber que ao longo da tese nós vamos usar metodologias e técnicas das diversas correntes geográficas, né? A geografia ela não é só crítico-marxista, ela não é só humanista, ela não é só clássica. Então, nós precisamos trabalhar a geografia como um todo. Ela é um mosaico, mas ela é um todo e que vai dar aí uma melhor clareza sobre o nosso objeto de estudo. A geografia da religião ela abre um leque de opções, um leque de temas, de trabalho. A gente precisa se debruçar sobre isso. Né? Eu, conversando com o Ricardo nas aulas, eu venho falando que talvez a minha tese seja, né, o primeiro estudo geográfico sobre religião da cidade de Montes Claros. Nós, enquanto geógrafos urbanos, se eu posso colocar assim, já viramos Montes Claros de cabeça para baixo, né? Já estudamos muitos dos viés, muitos dos recortes, e eu entendo que faltava entender a cidade de Montes Claros para além dos seus processos econômicos, mas entender também culturalmente essa cidade. Pode passar. E aí nós temos os produtos cartográficos preliminares, né, bem inicial. Boa parte dos produtos que eu vou apresentar, eles estão publicados no calendário da Arquidiocese de Montes Claros, então foi feito, né, em parceria também com a Arquidiocese. O primeiro mapa é uma localização dessa Arquidiocese, então nós vamos ter aí 40 municípios, né, incluindo a cidade de Montes Claros. Então ela pega todo o norte de Minas e tem cidades já bem distantes da sede, que é Montes Claros, o que confere ao território da Arquidiocese uma pluralidade cultural, uma pluralidade de gente, é de fato um verdadeiro mosaico, né? Tem-se inúmeras formas
culturais e da religião católica, né? Nós vamos entendendo que o catolicismo popular marca esse território arquidiocesano e diocesano, vamos colocar assim. Pode passar. Esse é um mapeamento da localização das foranias, que é uma espécie de regionalização que que a arquidiocese faz, né, para melhor gerir o espaço. Então, se nós temos, enquanto geógrafos, essa necessidade de conhecer, de mapear, de regionalizar para conhecer o espaço, isso é presente também em maior ou menor intensidade em outros setores da diocese. Então, nós dividimos a cidade de Montes Claros em 5 foranias, que é muito semelhante aí para quem trabalha com a cidade há mais tempo, ao que o IBGE faz com as áreas de ponderação. As áreas de ponderação são aglomerados de, no mínimo, de 400 e o máximo de 4.000 domicílios. São unidades de divisão intraurbana adotadas pelo IBGE para disponibilização de dados e para conhecimento dessas regiões. Então, na dissertação, eu trabalhei com as 21 áreas de ponderação aqui na cidade de Montes Claros. Foi das áreas de ponderação que eu consegui chegar a essa regionalização por forania. Então, nós levamos em consideração a renda, a escolaridade, um perfil de população, e depois cruzamos isso com os territórios paroquiais para que dessem origem, né, às foranias. Então, a regionalização e a geografia têm conversado o tempo inteiro com a religião. Aqui em Montes Claros é algo ainda muito incipiente, né? Tem sido feito aí por mim, pelo professor Marcos Esdras, mas é algo já presente em cidades maiores, né? Por exemplo, Belo Horizonte já tem, se eu não me engano, a cidade de Vitória, no Espírito Santo, também já tem esse suporte geográfico à gestão religiosa, né? Então, várias facetas aí, a geografia vai se inserindo e auxiliando a sociedade. Pode passar, Paulo. É o mapa de localização das paróquias. A base, que vocês vão perceber que mudou um pouco, é um shape, né, um arquivo aí de loteamento da cidade de Montes Claros. Vamos lembrar que Montes Claros não tem lei de bairros ainda, então nós criamos, o que é aprovado pela prefeitura são loteamentos. Então nós trabalhamos com a base que a prefeitura nos dá dos loteamentos, e eu localizei a sede, assim como Palhares, eu localizei a sede de cada matriz paroquial. E nós vamos percebendo que há em Belo Horizonte, né, fazendo um contraponto, em Belo Horizonte essas matrizes estão espalhadas por todo o território, né, da cidade de Belo Horizonte, enquanto em Montes Claros nós temos uma centralização das matrizes paroquiais. Nós temos muito mais paróquias no centro do que nas regiões periféricas, e aí isso vai dar margem para uma série de análises, né? Como tem sido a presença da Igreja Católica nesses territórios periféricos, o porquê vamos colocar assim, bem entre aspas mesmo, né, dessa ausência de templos e de matriz paroquial nas periferias. A demanda populacional das periferias de Montes Claros é outra, essa ausência da margem ou não para a presença de outras religiões. Então, à medida que a gente vai organizando e localizando estes templos, nós vamos entendendo um pouco da organização territorial da igreja na cidade de Montes Claros, né? Então, é só o início de uma série de análises que está sendo construída. Pode passar. Então, eu entro nas minhas considerações finais, né, e reafirmo que sagrado e urbano são realidades que dialogam entre si, né? O sagrado ele é presente na construção da cidade o tempo inteiro. Basta a gente entender um pouco do dinamismo de Montes Claros, né? Surge ali no centro com a matriz, mas na outra ponta da cidade, que hoje nós conhecemos como bairro Morrinhos, nós temos a Capela do Senhor do Bonfim, que foi construída né, historicamente, vai nos dizer, a história nos diz isso, que foi construída para que a população mais pobre, né, frequentasse de maneira muito especial, para que as trabalhadoras sexuais pudessem ir à igreja
porque elas, socialmente, elas não tinham um status inferior e não podiam frequentar a mesma igreja que as moças de família e que as famílias. Então, na outra ponta, para atender um outro perfil populacional, surge uma capela menor, mas também que hoje tem um simbolismo muito grande para a cidade de Montes Claros. Então, a construção do urbano, as relações sociais, elas também permeiam a localização do sagrado, né, a maneira como o sagrado vai se dispondo e se distribuindo pelo espaço da cidade. O sagrado é crucial para a organização dos espaços urbanos, tendo em vista que a religião é uma manifestação cultural que está presente no cotidiano do indivíduo. Embora a gente esteja caminhando, aí, dizem os sociólogos, para uma sociedade cada vez mais secularizada, no Brasil essa secularização ainda não é tão grande, né? Nós ainda temos o catolicismo e, sobretudo, as religiões cristãs ainda muito presentes na cultura e no cotidiano dos indivíduos. E isso ainda é maior nas cidades do interior. Vamos lembrar, Montes Claros, apesar de ser uma cidade média, ainda é uma cidade interiorana. E essa relação religiosa ainda está muito presente no nosso cotidiano. Então, a gente ainda permeia muito isso, a gente ainda tem uma relação muito, talvez, próxima com o profissional religioso, como a Rosendal vai dizer, né? Os padres, os pastores, os líderes religiosos ainda têm uma importância social muito grande. Então, a gente precisa pensar Montes Claros também a partir desse viés. Eu encerro com uma citação da Zeni Rosendal, que a religião, seja qualquer vertente explicativa que se adote, desempenhou e desempenha um papel fundamental no desenvolvimento, transformação ou declínio de algumas cidades. Então, a nossa intenção, do Palhares e minha, é abrir a discussão, é abrir para o debate, para que, né, a gente possa pensar também essa geografia da religião e o diálogo entre as nossas cidades e entre as religiões, entre a religião, para que a gente possa construir mais temas de pesquisa, mais pesquisas, e enquanto geógrafos oferecermos, né, uma análise para aqueles que são gestores e que decidem como as nossas cidades, de certa maneira, vão se organizar. Pode passar, Paulo. Algumas das referências, vocês vão ver que tem muitas Zeni Rosendal. Eu tenho lido e tem sido a linha de pesquisa que eu mais tenho me aproximado. Ela é quem melhor discute, ou é o principal expoente do sagrado e do urbano na geografia da religião brasileira. Pode passar? Então, muito obrigada pela atenção de vocês, pela oportunidade de apresentar um pouco do que eu tenho feito na minha pesquisa, né, o que eu tenho me debruçado. A professora Yara França coloca que eu sou sempre muito conhecida como como debate da segregação, desse processo econômico na cidade. Ainda tenho um amor muito grande por essa temática, mas estou, como eu disse para ela no último encontro, trilhando novos caminhos. E o novo caminho é de construção da cidade, de entender essa cidade, agora pelo viés da religião, especialmente do catolicismo, que é o que eu abordo na minha tese, é o que eu tenho trabalhado, pesquisado aí há um ano e meio. Então, para mim ainda é muito incipiente, mas estou aberta, né, às contribuições e a conversa com vocês. Deixo os meus contatos, né, os e-mails e o arroba das redes sociais, então é sempre o mesmo nome no Twitter, no Insta, no Face, é sempre Ramone Batista. Não coloquei igual o Palhares, meu endereço geográfico, ficou faltando, na próxima eu copio a ideia, viu? Gente, obrigada. Vai. Eu posso falar? Gostaria de agradecer ao professor Ricardo Palhares e a Ramone pela excelente exposição dos dois. Parabenizo, foi muito clara, bastante objetiva e deu saudade de vê-los pessoalmente. Agora nós vamos passar para alguns informes e logo a seguir as perguntas que já surgiram. Eu enviei
para o Zap da Ramone e do Ricardo as perguntas que foram dirigidas a cada um deles, tá? Eu vou fazer um informe aqui do professor Gustavo e logo após nós vamos começar as apresentações das respostas para as perguntas feitas. A mestranda, como é que chama? Oliveira Brant. A mestranda Oliveira Brant já disponibilizou, segundo o professor Gustavo, a lista de presença no chat. É uma informação importante. A mesa de amanhã, que nela vai ter a coordenação e a participação do professor Gustavo, ela vai ser amanhã à noite, e ela estará disponibilizada no YouTube, no canal Educa Nuvens, e será em parceria com eles. Então, essas informações é importante para que todos possam estar participando. E agora nós vamos para as primeiras questões. Para o professor Ricardo, nós temos vários questionamentos, e para a professora Ramone. O primeiro é de Rudinei Pimentel, da Federal do Paraná. Qual o enfoque teórico-metodológico da geografia da religião, que a geografia da religião utiliza para representar o espaço de representação constituído ao nível das relações sociais e de organização dele? Poderiam, tanto Ramone como o professor Ricardo, poderiam explicar como vamos entender o fenômeno sem materializá-lo para entender a forma como ele se manifesta? Ramone e Ricardo estão com a palavra. Bom, deixa eu agradecer, né, primeiramente aí o questionamento do professor, né, o prestígio aí, o pessoal do Paraná está conectado aí, vendo nossa palestra, nosso bate-papo, né? Bom, professor, nós entendemos que a dinâmica brasileira, né, dentro dos projetos de pesquisa, dentro da geografia da religião, como eu disse, vai trabalhar aí com dois vieses, né? Tem outros, poderia ter um terceiro, um quarto viés, mas os que a gente vê mais fortes mesmo, né? É um que aborda o fenômeno religioso partindo, sobretudo, das dimensões objetivas, e um outro que procura partir de estruturas estruturantes do fenômeno, né? No caso aí, nós estamos falando de dimensões subjetivas. Boa parte dos estudos estão voltados, teórica e metodologicamente, voltado para cada um desses vieses. Mas, no trabalho em si, é importante, talvez, a gente pensar dentro da geografia cultural, e aí dando um enfoque maior na questão da paisagem cultural, né? Visto que a cultura, como nós falamos, resulta da capacidade dos seres humanos se comunicarem entre si por meio de símbolos. Então, podemos pensar, por exemplo, no estudo da paisagem pelo viés da cultura, né? Destacando, talvez, o sistema simbólico de determinado grupo social, né? E aí nós podemos falar na questão dos fiéis de determinada denominação, né? Caracterizando de atributos materiais e imateriais, como eu disse, né? Então, dentro do viés teórico-metodológico da geografia cultural, trabalhar códigos culturais talvez seja o caminho, né? Pois eles podem ser visíveis ou invisíveis na paisagem, atribuindo a mesmo um caráter cultural, né? Então, os atributos culturais que expressam nas paisagens, eles podem ser de diferentes exemplos. Podemos pensar a arquitetura das casas, né? Como você colocou, como materializar isso, né? A arquitetura das casas, trajes, tipos, a arte, a gastronomia, por exemplo, né? A religião, músicas, a festividade, como Ramone exemplificou aí na sua fala, né? Então, além desses, existem outros códigos que, embora não sejam visíveis, também são responsáveis pela materialização, né? E aí nós estamos falando de outros aportes culturais que adentram em valores, ideologias, convenções, né? Então, eu creio que a religião, por ser um código cultural,
que manifesta, né, as crenças de determinado grupo social, esse código cultural apresenta atributos materiais e imateriais também, né, que podem ser visíveis na paisagem. E aí nós podemos enumerar alguns exemplos de algo que é material na paisagem, igrejas, grutas, monumentos sacros, né? Tem muitos trabalhos que trabalham a questão das grutas na geografia da religião, né? Algumas são espaços voltados para cultos a divindades, aos santos, né? É um lugar sagrado, né? Como o Ramone colocou, né? Não só isso, mas as procissões religiosas também é algo visível, né? É algo palpável. Então, eu creio que dentro dessa linha da paisagem cultural, podemos trabalhar bastante essa questão de como materializar a religião, não é? Não sei se eu consegui te responder, Deixa eu Rodinei. só meter o B dele na resposta do Palhares. Eu acho que materializar ou explicar algo que não é material é muito complicado. E eu penso que a paisagem ou a maneira como esse indivíduo, né, o imaterial das religiões, ele acaba de alguma maneira se materializando. Seja em pequenos símbolos, como uma medalhinha, uma planta, uma espécie vegetativa, alguma coisa nesse sentido, ele vai materializar. Eu penso que um caminho inicial, né, de uma proposta metodológica, já que você quer lidar, né, aparentemente, com uma maneira um pouco mais fenomenológica, né, mais subjetiva e etc., talvez seja a conversa com esse fiel. Quando acho que eu fazia cursinho para prestar vestibular ainda, uma professora de história me disse assim: se você quer entender qualquer religião, estude essa religião pela perspectiva do fiel. Então, é muito interessante que quando a gente se propõe a estudar uma religião ou uma manifestação cultural, seja ela qualquer, a primeira conversa nossa, antes de ser com a teoria da geografia, antes de ser com os nossos conceitos, seja com esse fiel. É a partir da conversa com esse fiel, de entender o mundo, né? A Rosendal vai dizer o mundo imaginário, a religião no imaginário daquela pessoa, para depois você conseguir perceber os traços dessa materialidade na paisagem, na vivência dessa pessoa, mas é primeiro conhecer sobre o olhar, sobre o viés da pessoa que professa aquela fé. E aí, depois disso, é que você vai conseguir localizar o seu objeto de estudo naquilo que já existe de corrente teórico-metodológica, ou, se nenhuma daquelas te atende, de poder pensar algo de fato novo para aquele estudo e para o seu objeto. Acho que é isso. Então, obrigada, Ramone, obrigada, professor Ricardo. Vamos então para o próximo questionamento, que é do professor Cássio Alexandre Silva. Primeiro, ele parabeniza vocês pela mesa, né? E aí ele vai falar o seguinte: vivemos tristes em tempo de intolerância religiosa. Podem abordar alguma análise geográfica como exemplo? Eu gosto de falar disso. Eu dei pano para manga nas aulas de Geografia da Religião com o Ricardo. A gente tem pensado, e o Ricardo trouxe isso à tona, vou dar um spoiler. Tem um projeto de pesquisa entre o Palhares e eu, e acho que tem um outro professor também, que eu não me recordo o nome. Em Geografia da Religião, a ideia inicial é uma comparação entre a Igreja Universal em Belo Horizonte e a Igreja Universal em Montes Claros. E desse surgimento, nós começamos a pensar como essa intolerância religiosa e como esses templos convivem no espaço urbano. Então, a presença de um templo ou de vários templos indica uma convivência, sobretudo uma convivência dos fiéis, né? Então, nós temos tentado identificar, pelo menos eu tenho feito esse caminho, de onde acontecem esses episódios de intolerância. É claro que nem toda intolerância religiosa
se materializa na quebra de uma imagem ou na quebra de uma fachada do templo. Essa intolerância, ela pode também acontecer em falas, mas eu penso que começar mapeando ou identificando os pontos aonde essa intolerância acontece e a maneira como ela acontece, a gente pode começar a traçar não um perfil, mas é entender pelo menos a motivação inicial. Eu tenho feito algumas leituras para a tese sobre a presença e a importância do catolicismo na formação da sociedade brasileira, e nós vamos entender que essa intolerância, ela não é moderna, né? Ela não é atual, pelo contrário, ela foi construída historicamente. Então, acho que primeiro apontamento aí, eu não sei se é essa a linha que o Cássio, né, pensou, mas é compreender a estrutura histórica, como essa intolerância religiosa está estruturada, para depois a gente entender o que cultura está dominando qual, o que está sobrepondo e o que está aí no centro dessa intolerância religiosa, para entender isso e depois tentar fazer o cruzamento dessas informações históricas, né, sociais, com a geografia, com a espacialização desse fenômeno e identificar aonde estão os templos. Tem uma questão muito interessante, por exemplo, dos terreiros, né, que a gente conhece como os terreiros, mas os locais, as casas de templo, não sei se pode se dizer templo, mas aonde os fiéis das religiões de matriz africanas se reúnem, elas são bem escondidas, muito em virtude dessa intolerância religiosa, de terem sido atacados muitas vezes. Então, eu acho que é tentar conversar com esses fiéis, né, sobretudo aqui no norte de Minas, vou ser bem clara e bem franca, a gente tem uma relação preconceituosa com as relações de matriz africanas, e isso faz com que na cidade de Montes Claros eles estejam escondidos em seus templos. Então, primeiro a gente precisa conhecer o que é isso, né? De que intolerância religiosa nós estamos falando e como que ela acontece, para depois a gente entender e reconhecer os moldes ou a materialização dessa intolerância no espaço geográfico. Palhares. Cássio, está te elogiando pela resposta, viu? E aí nós vamos fechar essa parte dessa pergunta com o professor Ricardo. Não, peraí, deixa eu só fazer um comentário bem informal. Eu fui aluna do professor Cássio 3 anos e meio na graduação. E ele tem 3 anos e meio que esse homem me faz pergunta que eu nunca consegui responder. Hoje eu consegui responder uma. Anota aí. Mas muito bem colocado aí pela Ramone, e eu ia falar exatamente isso, né? Hoje, em cima da pergunta do Cássio, hoje talvez a maior intolerância que a gente vê, por exemplo, no meio religioso, seja mais em relação às religiões de matrizes africanas mesmo, de matrizes africanas. É tanto que na análise de identificação desses espaços, eles são quase que um grupo invisível, né? Eles não aparecem muito, justamente por essa retaliação que eles sofrem, né? E principalmente pelas religiões evangélicas, né? Visto que boa parte das práticas deles são vistas como algo que não desse mundo, vamos dizer assim, né? Então, os rituais, enfim, não são muito bem vistos, percebidos pelas demais denominações. Então, esses grupos sofrem ataques diretos, né? Não só verbal, mas até mesmo físicos mesmo, de depredação, pichação nos muros, visto que os locais não são identificados, né? Mas o pessoal que convive ali naquela comunidade sabe muito bem, né? E é interessante também na questão do pessoal do Umbanda e Candomblé, quando você analisa a questão dos números, a gente tem menos de 1% deles registrados nos censos demográficos, né, no Brasil. Eu creio que boa parte disso também seja aí um pouco
do medo de se autodeclarar candomblista ou umbandista, né? Então, muitos dos números, eles são supervalorizados, então acabam partindo para se declarar de outra religião, né? Então, nesse sentido, é muito forte a competição. E interessante das denominações religiosas evangélicas, que não só competem com outras religiões, mas também entre si, né? Visto que são denominações bem interdependentes, né? Então, na procura do fiel, né, na busca desse fiel, eles acabam competindo entre si no mesmo espaço. Isso é bastante interessante. Bem, então vamos para a próxima pergunta para a professora Ramone. Já está aí no seu WhatsApp. A mestranda Brante Oliveira pergunta o seguinte: a cidade de Bom Jesus da Lapa, Bahia, também é uma cidade com dinâmica marcada pelo santuário, e também acredito que vive em função desse turismo religioso em nossa região norte mineira. Muitas são as romarias. Importante considerar também o comércio, que se apropria dessa dinâmica em busca das religiões. Essa também é uma análise de sua pesquisa, professora Ramone? Sim, eu tenho. Não li ainda, confesso. Acho que Laisa que foi. A Brante Oliveira, ela fez geografia junto comigo, se eu não estiver enganada, confundindo os nomes. Nós temos no norte de Minas uma tradição, um tradicionalismo de visitar o Santuário Senhor Bom Jesus da Lapa. Eu, de fato, não conheço o processo de formação nem da devoção e nem da cidade. Então, estou colocando por aquilo que eu vejo e que eu conheço aí, de fato, enquanto leiga. Nós temos uma cidade que vive em função, né? A principal atividade econômica de Bom Jesus da Lapa está ligada diretamente à presença do fiel ali. É um caso muito parecido ao da cidade de Aparecida. Por que eu optei por Aparecida? Porque o contexto de Aparecida ele é muito maior. Pelo que eu sei, Bom Jesus da Lapa não surgiu em torno da devoção, né? A gruta estava ali já, e aí a gente, né, não vamos entrar nos processos geológicos que deram uma origem àquela gruta, mas ela já estava ali e a cidade foi crescendo. Depois que a devoção, ela toma um caráter maior. Em Aparecida, a formação urbana que nós temos hoje é para atender a essa devoção, a presença do Santuário Nacional. Então, você vai perceber, nós temos duas basílicas que confrontam ali em Aparecida. A Basílica Antiga, que é uma parte mais alta da cidade, e dessa Basílica Antiga criou-se um corredor que liga diretamente ao que nós temos hoje do Santuário Nacional de Aparecida. Então, a cidade ela foi se estruturando em torno daquela cidade. É claro que o comércio vai se apropriar disso. A própria rede hoteleira, as pensões, as lanchonetes, o comércio em torno disso, né, a fábrica de imagens, de símbolos religiosos, isso tudo está lá naquela primeira dimensão de análise do espaço sagrado que a Rosendal coloca, que é a dimensão econômica. Nós não podemos cair na ideologia ou no romantismo, vamos colocar assim, de que a religião não foi permeada ou não é permeada pelo viés econômico, é o tempo inteiro, né? Então, se eu tenho uma demanda muito grande, por exemplo, acho que a festa do Bom Jesus da Lapa é em agosto. Em agosto, a cidade para atender toda a demanda do peregrino. Aí quem não tem hotel faz da sua casa uma pensão e eles vão ajeitando para atender a demanda do peregrino. Isso é muito comum. Então, o econômico ele se apropria do simbolismo e da dinâmica do religioso o tempo inteiro. Não é a Laisa encerra a pergunta, né? Se é meu tema de pesquisa, ainda não é, né? Não estou trabalhando com as cidades santuários e nem com as peregrinações ainda, mas tenho interesse, já comentei até com o Ricardo, de trabalhar e de promover um estudo sobre a festa do Senhor do Bonfim de Bocaiúva, que é para a nossa aqui micro-região do norte de Minas, né? Micro-região de Montes Claros e tal, uma das festas mais importantes que nós temos.
né? Acho que Bocaiúva tem normalmente 50 mil habitantes, período da festa, isso mais que dobra. Então, ela tem uma importância para a cidade, para o dinamismo econômico da cidade de Bocaiúva, naquele período da festa. Não chega ainda, não é uma cidade santuário, ainda não podemos dizer isso, como é o caso de Bom Jesus da Lapa. Bem, enquanto o Ramone descansa, vamos para outra pergunta do professor Ricardo. Érico Jader pergunta o seguinte: professor Palhares indicou que no seu mapeamento foram referenciadas apenas as matrizes da Igreja Católica, mas a organização em paróquias comporta também subdivisões dela, o que permite uma pluralidade dentro da própria composição da paróquia. O mapeamento de apenas as matrizes acaba por parcializar a análise, uma vez que, em geral, são escolhidos os templos maiores para serem a sede, enquanto há uma presença efetiva através daquelas outras unidades menores. E os demais templos citados são muitas vezes individuais. Como complementar esse estudo a fim de abarcar essas diferenças? Boa pergunta, Eric. Obrigado. Como eu disse, na metodologia do meu trabalho, eu tive que definir a questão da sede administrativa, visto que eu estava comparando, quando eu chamo de templos, né, então nós estamos falando da edificação religiosa, eu estava comparando com outras denominações religiosas, no caso, as evangélicas. Como a paróquia, de acordo com o catálogo, né, de paróquias da arquidiocese, eles definem como uma comunidade de fiéis, né, formada por uma sede administrativa, formada por uma edificação religiosa, responsável por administrar outras igrejas, né, que é chefiada aí, a administração pastoral por um pároco ou vigário. No caso do trabalho, então, não daria para definir como se fosse o grupo, né? Todos os elementos administrativos, juntamente com a edificação religiosa, para se definir isso como um templo, uma unidade. Então, foi escolhida, através da coordenada geográfica, a sede administrativa dessa paróquia, né? Ou seja, e foi conferido se a sede administrativa dessa paróquia era um templo religioso, né? Claro que nós temos outros templos, né, outras unidades religiosas, que não foi utilizado para esse trabalho, e sim a representação da sede. É possível, sim, verificar as outras unidades, né? O dicionário da arquidiocese ele é bastante completo nesse sentido, ele é aberto ao público para ter acesso. Eu tive uma maior facilidade, porque quando eu fiz o trabalho, eu estava na PUC Minas, e lá nós temos um setor, né, o CGPAR, é o Centro de Geoprocessamento Pastoral, que tem todos esses dados disponíveis, né? Então, foi colocado para mim, assim, de bandeja, né, para escolher. Então, foi só pontuado mesmo a sede administrativa. Mas há muito o que se fazer, né? O banco é muito completo e a gente pode analisar de diferentes formas aí a questão das unidades individuais das paróquias. Ok, Eric? Agradecemos ao professor Ricardo e a próxima para a professora Ramone. Amanda Silva, Ramone, faz a seguinte pergunta. Puxando um gancho do comentário de Brant, queria saber qual a importância do comércio religioso, principalmente nessas cidades que são sedes de templos religiosos, e como esse consumo agrega o mercado financeiro de suas cidades. Vamos lá. Primeiro, eu queria mencionar, é muito engraçado, tanto o Eric Jader como o Jorge Luiz, que vai fazer, que tem uma pergunta já direcionada a mim, são seminaristas do 4º ano de Teologia da Arquidiocese. Então, trabalham comigo, são meus amigos pessoais e têm interesse na temática, eu acabei enviando o link. Então, já existe toda uma concepção religiosa construída, né, neles dois, disso aí. Então, primeiro ponto, já de pergunta como conciliar isso, né? Ainda respondendo um pouco a pergunta que ele fez ao Palhares.
É preciso entender que na pesquisa a gente vai fazendo escolhas. No caso, ele vai comparar a matriz dos templos, né? Não há uma comparação entre o dinamismo interno da religião, mas de localização desses templos religiosos. Então, se eu pego paróquia e comunidade, que seria uma divisão menor, eu tenho um outro cenário e um outro elemento comparativo do que quando eu pego a sede dessa matriz. Então, nós vamos lembrar que o catolicismo, nós temos essas divisões, subdivisões. O protestantismo não tem essas divisões. Então, cada igreja, cada templo, ele responde por si só. Então, para comparar, a gente vai precisar estabelecer critérios. Pelo que eu entendi da pesquisa do Palhares, o critério foi a sede administrativa. Então, a sede administrativa ela vai ter um perfil religioso que vai ser comparado com o perfil religioso de uma outra sede administrativa, né? Então, para a gente conciliar isso aí, talvez fosse interessante, não sei ainda nem se é possível, estou aqui dando medelho em algo que eu não sei se é possível, mas comparar não só os grandes templos, mas também os pequenos templos, porque a gente consegue ter um elemento comparativo entre a matriz do templo, entre o templo maior e o templo menor, que seria a comunidade, mas acho que não é excludente, é só para efeito comparativo. A minha pergunta sobre a importância do comércio religioso para essa cidade de santuários é o principal dinamismo econômico da cidade. É como você pegar Montes Claros e retirar de Montes Claros o setor de comércio. Tira o comércio e serviço de Montes Claros, nós vamos ter uma pane no sistema geral. Por quê? Porque é o que movimenta a cidade. Nós temos outros setores, não estou negligenciando o setor secundário, a questão das indústrias e nem o primário. Mas a gente vai entender que na composição do PIB de Montes Claros, o setor terciário, o setor de serviços tem uma predominância. Isso acontece nos santuários religiosos. Então, o comércio ele vai se instalando ali para aproveitar daquela presença, qual, se a gente for pegar uma lei máxima da economia, oferta e procura. Então, se eu tenho uma procura muito grande naquela cidade santuário por comércio religioso, por rede hoteleira, por lanchonete, etc., né? E variáveis, eu vou ter uma oferta daqueles serviços muito maior. Então, para que a cidade de santuário ela funcione bem, é preciso que essa rede de serviços, de comércio, de hotel, também esteja bem estruturada. Tanto que, se a gente for pegar, a gente tem outras pequenas devoções, que um contexto local é muito importante, mas porque a cidade não conseguiu estruturar, ou o comércio não se estruturou, né, para atender a demanda desses peregrinos, é como se dizer assim, a devoção não foi para frente. Então, para a cidade santuário e para a manutenção dessa devoção, é necessário que essa rede de apoio de espaços profanos, que é o que a Rosendal vai chamar, também esteja consolidada, construída, para que a devoção possa ser cada vez, né, ampliada. Ramone, mais outra para você, da professora Romana. Você poderia esclarecer melhor quais critérios foram usados para identificar as foranias da nossa arquidiocese em Montes Claros? Essa identificação é usada em outras arquidioceses? Sim, primeiro esclarecendo que a divisão de forania, ela não é da Igreja de Montes Claros, né? É uma espécie de regionalização reconhecida, se eu não estiver enganada, pela Igreja como um todo. É o que está previsto no Código de Direito Canônico, que as dioceses se organizem assim, em foranias, aquelas que tiverem espaço territorial e demanda de fiel para tal. Então, eu fiz Isso, Eric já está me dizendo que é isso mesmo, não estou falando besteira. Quando nós vamos apresentar a proposta, ele já tinha uma ideia, mais ou menos, de como ele queria e de como ele via essas regiões. Nós tínhamos uma divisão anterior, que era feita em divisão pastoral, né, região pastoral. Então, nós tínhamos, se eu não me engano, 5 ou 6 regiões pastorais dentro da cidade de Montes Claros.
essas regiões foram esses setores pastorais foram inicialmente agrupados por proximidade geográfica. Então, tinham no seu interior muitas diferenças. Quando nós pensamos essas foranias, a primeira regionalização que se aproxima é a regionalização de áreas de ponderação. Aí tem, fazer um merchan, na minha dissertação tem explicando o que é e como que elas foram definidas para a cidade de Montes Claros. Então, elas têm como base, além da proximidade geográfica, um perfil populacional que é definido pela amostra de domicílios, né? Então, vão incluir ali renda, escolaridade, anos de estudo, idade da população, maioria de mulheres, de homens. Então, eles traçam um perfil para aquela área de ponderação e agrupam os setores censitários próximos que têm características semelhantes. Então, essas áreas de ponderação vão ter entre 400 domicílios e 4.000 domicílios. Nessa área, depois de identificar essa área de ponderação, eu identifiquei cada território paroquial e aonde ele estava localizado na área de ponderação. Então, em Montes Claros, nós temos 24 paróquias, as 24 matrizes paroquiais foram identificadas e localizadas em cada área de ponderação. Depois da área de ponderação, eu estabeleci os critérios, que seriam renda, escolaridade, e aí um critério subjetivo, que foi preciso conhecer a igreja para poder colocar, que é a identidade de culto, ou seja, como aquelas populações daquela paróquia, como os fiéis celebram. Traçando, né, entendendo todo esse contexto, nós chegamos nessas 5 foranias para a cidade de Montes Claros. Então, são foranias, por exemplo, a forania Nossa Senhora da Conceição e São José, que é ali que pega as paróquias da Matriz, Catedral, São Sebastião, Rosa Mística e Perpétuo Socorro, ali a região de Todos os Santos. Porque elas têm uma característica de renda e de população muito semelhantes e têm um jeito de celebrar muito semelhante. São paróquias marcadas pela diferença, né? Então, são paróquias quase que centrais, atendem a fiéis de diversas regiões da cidade, sobretudo a catedral. Então, isso confere um jeito de celebrar muito diferente de outras paróquias, né? Paróquias, vamos colocar assim, mais de bairro. Então, todo mundo se conhece, a comunidade conhece quem frequenta, sabe quem vai à missa ali só os domingos, quem não vai. Então, tem uma série de características pastorais que também foram elencadas para que a gente chegasse nessas foranias que nós temos hoje, que já foi adotada pela Diocese e já está funcionando. Acho que é isso. Bem, a última pergunta da manhã para a professora Ramone. Enquanto você dá uma descansadinha aí, uma respirada, Ramone, eu vou fazer uma comunicação. No chat tem muitos complementos das perguntas que foram feitas. O professor Castro respondeu, a professora Romana, e alguns alunos, o Miguel Romério, lá do Ceará, da Universidade Estadual do Ceará, elogiando muito o debate e as apresentações. Então, os professores estão de parabéns. E aí, Ramon, como você agora já deu uma respirada, vamos para a última. George Luiz. A Ramone apresentou sobre a regionalização dentro de Montes Claros da Igreja Católica. Como compreender a grande pluralização religiosa dentro do contexto urbano e dentro da própria igreja, não somente em espaços, mas também em tribos e grupos? Compreender pluralidade é sempre um trabalho complicado de se fazer, não nego, não. A igreja, aqui em Montes Claros, a Igreja Católica, nós temos muitas divisões, né? Muitos subgrupos que funcionam e que tomam um protagonismo, muitas vezes, no dia a dia da paróquia. Então, é preciso, foi o que eu coloquei, quando a gente se dispõe a estudar, a gente vai meio que separando as coisas para a gente poder compreender. O primeiro passo é entender que Montes Claros não tem, pelo menos ao meu ver ainda, uma cultura religiosa muito bem definida. Eu não consigo chegar no Major Prates e falar assim, olha, aqui eu tenho um grupo mais tradicional, mas
mais enrijecido, mais romanizado, e em outra paróquia eu tenho um grupo mais popular, menos enrijecido, em outra mais renovação. Então, a gente tem um mosaico. E trabalhar com mosaico é trabalhar com semelhanças. Então, quando nós propomos, já aproveitando o que a professora Romana disse, não é colocar o que está de diferente, porque se eu for dentro de um mosaico, dentro de um complexo, eu for pegar o diferente, eu não consigo conciliar, né? Eu não consigo dialogar. É preciso reconhecer nesses grupos e subgrupos o que nós temos de semelhança. O que é semelhante? Quando o professor Cássio me ensinou regionalização, ele diz: a gente precisa escolher semelhanças, a gente agrupa semelhanças. Então, a regionalização da igreja ela foi feita a partir das semelhanças entre essas paróquias ou entre esses territórios religiosos. Então, quando eu identifico a semelhança entre esses grupos, eu consigo depois colocar em diálogo aquilo que é de diferente neles também. Tirando da Igreja Católica e levando um pouco para o protestantismo, nas aulas de religião eu fui descobrir que nem toda igreja evangélica é igual, né? Nós temos ali um jeito de celebrar, uma estrutura administrativa, uma estrutura de localização, de distribuição dos templos, muito diferentes entre elas, que está para além do estereotipo que nós vamos traçando. Então, elas não podem ser colocadas todas no mesmo grupo, mas inicialmente eu preciso identificar as semelhanças, colocar todo mundo no grupo, para depois eu conseguir colocar em diálogo. Olha, aqui não funciona bem assim, mas ali funciona assim, por isso, por isso. Então, a conciliação, ela consiste inicialmente em levantar as semelhanças. Tendo as semelhanças muito claras na nossa mente, nós vamos conseguir colocar esses subgrupos ou esses grupos, os diferentes, em diálogo para entender como organizar esse mosaico todo e fazer dele um mosaico mais belo. Então, é preciso compreender essas semelhanças, depois as diferenças, e aí nós vamos dialogando. A geografia vai dar base para isso, com diversos conceitos, com diversas tipologias e morfologias de estudo do sagrado e do urbano. Então, eu acho que é isso. Não sei se respondi o que era esperado. Antes de passar a palavra para a professora Yara, a professora Romana pediu o material das foranias por e-mail. Professora, eu não sei se a senhora conseguiu, mas quem tiver conseguido anotar meu e-mail aí, pode disponibilizar no chat e aí me lembra de enviar, porque minha cabeça não está funcionando muito bem. Então, me lembra de pedir aí, tá bom? Só anotem meu e-mail e vão encaminhando, solicitando o material, que o que eu tiver eu disponibilizo sem nenhum problema. Bem, se a cabeça está ruim dessa forma, imagine ela boa, né, Ramon? Obrigada, professora. Foi, para mim, eu considero, assim, essa mesa foi espetacular. E quero realmente agradecer aos professores pela oportunidade dessa coordenação. Destaco aqui a presença do Miguel Romério, né, da estadual lá do Ceará, da professora Ramone, da professora Dione, que é diretora lá do Argelce e faz parte da residência pedagógica da Unimontes, está aqui plenamente assistindo a nossa oficina, né, o nosso seminário, e agradecer aos professores, acadêmicos e convidados. Para o encerramento, eu devolvo a palavra para o professor Ricardo e para a professora Ramone para o encerramento das atividades. Agradecemos a todos e que tenhamos um dia muito abençoado. Primeiro as damas aí, Ramone. Obrigada. É muito importante e especial para mim essa mesa. Eu digo que todo o reconhecimento que eu sempre busquei foi o reconhecimento da Unimontes, né? Porque foi ali que eu fui formada e ali que eu aprendi a ser o que sou hoje enquanto geógrafa, né? Todas as minhas bases estão aqui. Então é muito importante para mim, muito especial mesmo, ter esse momento de conversa e de partilha com esta universidade, né? Devolver à comunidade acadêmica da Unimontes tudo aquilo que fizeram por mim,
né? Então, minha gratidão mesmo ao convite, ao reconhecimento, sobretudo ao reconhecimento do meu trabalho na geografia, né, da geógrafa que eu tenho me tornado. Obrigada mesmo, e estou à disposição da Unimonte sempre para o que precisarem, né? Eu tenho um amor muito grande por essa universidade, pelos professores deste curso. É muito bom ver, apesar de estranho, ver a professora Yara Silveira me chamando de professora, o professor Cássio do mesmo jeito, e saber que somos hoje colegas de profissão, e eu tenho muito orgulho de ser colega de vocês e de exercer um pouco da geografia que vocês me ensinaram. Obrigada mesmo, e estou à disposição para o que precisarem de debate, de conversa, de auxílio. Aos acadêmicos, aos mestrandos, obrigada mesmo pela paciência em nos ouvirem participar. É muito importante para a gente esse feedback, né? Essa conversa, e é assim que as nossas pesquisas vão sendo construídas, é com esses debates. Eu digo que minha dissertação foi construída muito no corredor, conversando com a Yara, conversando com o Cássio, com o professor Marcos, que eu fui construindo muito da teoria geográfica que eu sei hoje. Então, aproveitem esses momentos, aproveitem essa universidade e tudo que ela oferece. E no mais, é só agradecer mesmo. Obrigada, professora Yara. Ela sabe do carinho que eu tenho mesmo para a senhora. Ao professor Ricardo Palhares, é uma alegria dividir. Eu brinco que eu entrei na PUC escutando falar do Ricardo Palhares. Toda hora que eu apresentava a minha tese, nossa, o professor Ricardo trabalhou com isso, Ricardo trabalhou com isso, Ricardo trabalhou com isso. E é uma alegria ver que hoje o Ricardo está nessa universidade e tem me ajudado muito a construir a tese. É muito difícil começar do zero, né? Eu fiquei 10 anos, aproveitar que a Yara França saiu, falar porque senão ela me brigava comigo por causa da idade. Tem 10 anos que eu estudo geografia urbana no mesmo viés. E adentrar algo tão novo para mim, a geografia cultural e especificamente a geografia da religião, foi preciso me apoiar em muita gente. O Ricardo tem sido um desses apoios para que a minha tese possa ser construída com qualidade e com coerência dentro da ciência geográfica. Muito obrigada mesmo, né, que tenhamos todos um ótimo dia. Professor, fala a sua. Depois desse lindo agradecimento, né? Não tem nem muito o que falar, né? Agradeço aí, né, de coração a todos, mais uma vez, o convite, né, aos professores que fizeram a organização desse evento. Então, de parabéns, professor Gustavo, professor Anderson, professora Anivânia, professor Marcos, Cássio, né? Professor Yara, meu singelo agradecimento, né, pela sua presença, mediação aqui, né? Você é uma pessoa graciosa, uma pessoa muito atenciosa. Obrigado por nos conduzir aqui nessa manhã também, tá? Uma amiga que fiz aqui em Montes Claros. Agradeço aí as palavras da Ramone também. Imagina, nós estamos aqui para exercer o nosso trabalho, é para difundir o nosso conhecimento, é para dividir aí, né, o que a gente aprendeu ao longo da vida. Feliz de você ter feito essa escolha, tá aí fazendo a disciplina comigo. A gente está fazendo uma linda parceria aí e parabéns aí pela sua explanação, viu? Você está preparado aí para sua qualificação futura e futura doutora aí para enriquecer mais a nossa comunidade. Parabéns. Queria agradecer também aí os presentes, aí as perguntas, e sempre nos gratifica muito bem, né? E complementa muito do que a gente pensa. Todas muito gratificantes. Agradeço a todos, a todas que estiveram aí conectados com a gente essa manhã, e que foi uma experiência muito boa, né? Uma mesa, uma palestra online, né? Nós que estamos acostumados com sala de aula e auditórios, né? Talvez no auditório não teríamos aí mais de 100 pessoas, talvez aí para participar aqui com a gente, está nos ouvindo. Agradeço aí mais uma vez, e que bom que nós descansamos um pouco a nossa cabeça, né? Ficamos preocupados só com os problemas do dia a dia, né? Essas pandemias, enfim, né? Ocupamos a nossa cabeça aqui de uma forma gratificante, que é a geografia, explanando aqui o nosso ponto de vista. Agradeço mais uma vez aí e até a próxima. Abraço a todos e a todas aí.
Ricardo, o Wagner fez uma pergunta e ela vai ser dirigida à professora Ramone e ela vai responder para ele por e-mail, porque nós já encerramos o nosso seminário. Tudo Gostaria bem. de reforçar o trabalho, o seminário amanhã, às 20h30, do professor Gustavo e seu grupo, né? E seus convidados. Vai ser no Educa Nuvens, no YouTube. Então, gente, não deixem de participar. Como hoje, que nós tivemos bastante participantes, ontem à noite também, e na semana toda, vamos fechar com chave de ouro amanhã, às 20h30. Obrigada.